Olá, irmãs, Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao livro Mulheres da Bíblia, suas histórias e seus legados. Hoje nós vamos abordar sobre 4 mulheres: Rebeca, Débora, Noemi e Ruth. Vou começar falando de Rebeca, tem muito encargo aqui sobre Rebeca. Sabemos que a história de Rebeca, a vida de Rebeca, além de uma linda história de amor, de um casamento perfeito, ela também nos mostra a soberania de Deus na vida de seus filhos e o cuidado de Deus em cada detalhe de nossa vida. Rebeca, ela era neta de Naor, irmão de Abraão, ou seja, ela era parente de Abraão. E quando Abraão ele viu a necessidade de conseguir uma esposa para seu filho Isaac, ele chamou o seu mais antigo servo, Eliezer, e lhe passou essa missão de não trazer para seu filho esposa da terra dos cananeus. Ele não queria mulheres que não tinham a mesma fé, que não tinham a mesma confiança em Deus. Então ele pediu que Eliezer fosse até a sua terra, até a sua parentela, e buscasse uma esposa para o seu filho Isaac. Abraão queria muito isso para seu filho. Isso, irmãos, é um princípio maravilhoso que nós vemos na Bíblia, porque 2 Coríntios 6,14 nos diz que nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Que sociedade há entre Cristo maligno, entre as luzes e as trevas? Nós, quando formos escolher o nosso cônjuge, você que ainda não escolheu, você, irmã, que está esperando, esse princípio é um princípio da bênção. Nós devemos casar com pessoas da nossa família, ou seja, da família da fé, aqueles que creram no Senhor, aqueles que têm a mesma visão e que amam o Senhor. Isso é o que tem de mais importante. Muitas irmãs conhecemos que sofrem até hoje por fazer escolha de julgo desigual. Sofrem a consequência com seus filhos amargamente por não observar esse princípio que o Senhor nos deixou aqui. Irmãos, o casamento, irmãs, o casamento é muito importante. O casamento, ele define o seu futuro espiritual. Há 2 escolhas que você precisa fazer de muita importância aqui nessa terra. A primeira é aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa vai definir o seu futuro espiritual. Você vai ter bênção, você vai ganhar salvação eterna, você vai estar na Nova Jerusalém. A segunda escolha que você precisa ter é a escolha do seu cônjuge. Dependendo da escolha que você fizer, a sua vida aqui na terra vai ser terrível. Então são escolhas que mudam a vida de vocês, que mudam a vida de todos nós. Por isso ela é tão importante. O casamento, irmãos, como eu falei, quando Rebeca foi para ser escolhida, ela tinha algumas qualidades, ela tinha algumas virtudes. Rebeca, ela era hospitaleira, ela era bela, ela era alguém que era prestativa, ela era esforçada, ela tinha várias características que o servo de Abraão, quando chegou ali, ele observou naquela jovem. Quando Eliezer chegou à terra para poder procurar uma esposa para Isaac, ele fez uma oração ao Senhor. Essa oração está em Gênesis 24, versículo 19. 24:14. Gênesis 24:14 diz assim: Dá-me, pois, que, a oração de Eliezer, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Então Eliezer, ele pediu um sinal ao Senhor, para que a moça que desse de beber a ele, e que desse de beber também a seus camelos, essa seria a esposa para seu servo Isaac. E no versículo 18 e 19, quem nós vemos, Rebeca chega ao poço, e prontamente, olha, vamos ler o 18 e 19. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber.
E acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Então Rebeca, ela foi a resposta de oração de um servo de Deus. Irmãs, as nossas atitudes são muito importantes. Às vezes as suas atitudes, você pode ser uma resposta de oração de um servo de Deus. Alguém pode estar te observando. Ó Senhor Jesus, no serviço da igreja, na sua casa, no seu trabalho, nós sabemos que Eliezer, ele também representa o Espírito, porque Deus enviou o Espírito para vir aqui à terra e buscar uma noiva para Cristo, que essa noiva é a igreja. Então o Espírito, ele está observando. O Espírito está em todos os lugares, nos olhando qual é as nossas atitudes, quais são as nossas qualidades. E o Espírito está preparando o Isaac. Pode te dar, está preparando o Isaac para você, irmãs. Mas nós precisamos ter cuidado e pedir ao Senhor: Senhor, qual tem sido a minha atitude? Senhor Jesus, né, que nós possamos ganhar, né, com essa palavra na vida de Rebeca, né? Rebeca também, nós vemos na história dela que Rebeca, irmãs, ela era uma pessoa decidida. Quando Rebeca já tinha conversado com Eliezer tudo, os seus parentes pediram que ela ficasse mais um tempo. Mas aí Rebeca respondeu prontamente que não queria ficar, que ela estava decidida a ir com o servo para a terra a fim de encontrar Isaac. Nós precisamos ser decididos, né? Quando o Senhor abre as portas, quando o Senhor nos dá alguma coisa, nós precisamos prontamente reconhecer a bênção de Deus e não ficar em dúvidas do que Deus falou para nós. Se é de Deus, nós vamos confiar plenamente nele. Tem um salmo que diz, que é o Salmo 37:5, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós sabemos disso. Continuando a história de Rebeca, Rebeca se casou, ela teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E os dois filhos ali lutavam no ventre dela. E no meio daquele conflito ali, ela perguntando ao Senhor, o Senhor falou para ela que 2 nações havia no ventre dela e que o mais velho serviria o mais jovem. Isso foi Deus falando para Rebeca. Em Gênesis 25, 22 e 23 nos mostra isso. Mas algo aconteceu de diferente com aquela Rebeca que confiou em Deus plenamente, que foi para uma terra distante com uma pessoa que ela não conhecia, casou com alguém que ela não conhecia, né? Isaac, ela só foi conhecer Isaac quando Isaac a conheceu, ela tomou e a levou para a tenda. Então nós vemos uma Rebeca 100% confiante. Mas aqui, com respeito aos filhos, com respeito à vida, à soberania de Deus, ela não creu no Senhor. Porque sabemos que Rebeca, ela teve preferência por seu filho mais novo, Jacó, enquanto Isaac ficava também por conta de Esaú. E Rebeca, o que ela fez? Ela não confiou na promessa de Deus. Ela fez um arranjo para que seu filho Jacó ele pudesse herdar a primogenitura e a bênção. E o Senhor já havia falado para ela que o mais velho serviria o mais novo. Isso é uma grande advertência para todas vocês, irmãs, para cada um de nós, que jamais nós podemos fazer arranjos. Os arranjos só nos trazem consequência. Precisamos crer plenamente na palavra de Deus. Precisamos confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu percebo que Rebeca, essa falta de fé de Rebeca é algo que às vezes acontece com algumas irmãs. Às vezes nós temos experiência de irmãs que antes de se casar estavam servindo ao Senhor, estavam buscando ao Senhor, estavam se apresentando para o serviço da igreja, mas após casar e ter filho, cadê a fé dessas irmãs? As irmãs afastaram das reuniões, algumas irmãs afastaram do serviço ao Senhor. Irmãs, vocês precisamos continuar confiando no Senhor, que o Senhor está cuidando de vocês em todos os detalhes. Cuidou de vocês antes de casar, está cuidando do casamento, está cuidando dos filhos, está cuidando de todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Rebeca
ela fez um arranjo. E por ela fazer esse arranjo, ela sofreu uma consequência muito grave. Ela não teve a oportunidade de pegar os seus netos. Ela não viu a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Tudo por causa de um arranjo. Então, possamos aprender essa lição e confiar no Senhor. Não fazermos arranjos, mas deixar Deus cuidar de cada um de nós, cada uma de vocês. Outra mulher que nós queremos compartilhar é sobre Débora. Débora, irmãs, é uma profetisa, né, na época dos juízes. Numa época depois da morte de Josué, se levantaram os juízes, onde não havia rei em Israel, cada um fazia o que era melhor. Aí o Senhor levantava juízes para poder livrar o povo. E entre esses juízes o Senhor levantou Débora. Débora foi a única juíza mulher que julgou o povo de Israel. Juízes capítulo 2, versículo 8 a 2, nos mostra a história de Débora, um pouco. Vou ler para as irmãs. Juízes 2, do 8 ao 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui diz: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timimate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Que mostra que os filhos de Israel, né, então, após a morte de Josué, não havia rei em Israel, eles se desviaram do Senhor. Então o Senhor sempre levantava juízes para poder livrar eles. Versículo 18 diz: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então o Senhor levantava juízes para poder livrar o povo, né? E dentre esses juízes, como eu disse, havia Débora, né? Débora foi alguém que foi levantado, a primeira mulher, né? A única mulher a ser uma juíza para julgar o povo de Israel. Nós aprendemos com o povo de Israel que nós não podemos ficar nesse comportamento cíclico de quando as coisas estão bem, nós amamos o Senhor. Quando as coisas vão mal, nós nos afastamos dele. Nós precisamos ter um viver reto diante do Senhor. Na época de Débora, os israelitas, eles estavam passando por uma guerra muito forte. Uma das maiores guerras que Israel enfrentou. Essa guerra era contra o rei Jabim, da terra de Canaã. E esse rei ele tinha um forte exército de 900 carros de ferro, e comandado por Cícera, que era o comandante do seu exército. Era algo muito poderoso naquela época. Mas o Senhor, ele despertou a Débora. Ele despertou a Débora, chamou ela, né? E disse que o Senhor ia entregar esse exército de Jabim nas mãos de Israel. E Débora, o que ela fez? Ela foi e chamou Baraque para poder ir a essa guerra e vencer essa batalha. Mas nós vemos que Baraque era o comandante de Israel. Baraque teve medo. Baraque não creu na palavra do Senhor. Então Baraque disse que só ia à guerra se Débora fosse com ele. E louvado seja o Senhor. Débora foi junto com ele na batalha, né? Aqui no Juízes 5:12 nos fala o cântico de Débora. Fala assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então aqui fala: desperta, desperta, Débora. Por Baraque não ter crido na promessa de Deus,
que Deus tinha falado, Deus falou que a vitória sobre esse rei de Canaã seria entregue nas mãos de uma mulher. E nós vimos isso se cumprindo na Bíblia, na vida com Jael, né? Após a guerra ali, né? O exército de Jabim sendo derrotado, Cícera, ela conseguiu fugir e ela chegou a uma tenda cansada e deitou numa tenda. E a Bíblia fala que Jael pegou uma estaca e encravou-la. Então assim se cumpriu a palavra do Senhor, que nas mãos de uma mulher, né, Deus daria vitória. Irmãs, o Senhor conta com cada uma de vocês. Nas mãos de uma mulher, Deus dará vitória. O Senhor hoje quer usar cada uma de vocês como Déboras, que sejam despertadas para poder despertar a outros. Quando vocês são despertados, vocês têm a capacidade, né, o dom de encorajar a igreja. Irmã, você pode encorajar o seu marido, você pode encorajar o seu filho, você pode encorajar os irmãos da igreja. O Senhor conta com as Déboras de hoje, que sejam despertadas e que se envolvam na batalha do Senhor. Isso é um dom maravilhoso, irmãs. Quando o Senhor ressuscitou, nós vemos nos evangelhos que para quem que ele apareceu primeiro? Ele apareceu para Maria Madalena. Por que ele não apareceu para Pedro? Ele podia ter aparecido para Pedro, mas ele apareceu para Maria Madalena, porque sabia que Maria Madalena, ela transmitiria com amor, com encargo, a fidelidade da ressurreição, irmãos. Irmãs, o Senhor conta com cada uma de vocês. Deus sabe o quanto vocês são especiais. Talvez se fosse Pedro que tivesse recebido a notícia da ressurreição, imagina Pedro chegando na reunião, um irmão falando, tô achando que o Senhor ressuscitou. Eu acho que o Senhor ressuscitou. Né? Simplesmente, né, nós homens, por natureza, somos secos. Não temos emoção, às vezes, para transmitir as coisas. Mas vocês, irmãs, vocês receberam algo do Senhor, um dom maravilhoso do Senhor. Provavelmente Maria chegou ali falando, o Senhor ressuscitou, o meu amado ressuscitou. E o encargo, né, de Maria a transmitir alcançou a todos os irmãos. E os irmãos imediatamente, né, partiram ali, né, para o sepulcro ali e viram que estava vazio. Ó Senhor Jesus, né, que o Senhor possa despertar mais vocês para serem usados pelo Senhor, irmãs. E Débora, nós vimos uma lição muito importante com Débora. Que Débora, ela era alguém submissa. Ela não foi sozinha, ela foi com Baraque. Mesmo ela sendo juíza, mesmo ela sendo autoridade, mas ela se colocou debaixo da autoridade de Baraque. Ela foi à guerra com Baraque. Deus hoje conta com cada uma de vocês, irmãs, com as Déboras de hoje. Mas lembrando que precisamos aprender a lição dela, que a sermos submissas, né? Porque na submissão está a bênção. A chave da submissão, né? A chave da bênção está na submissão. Que o Senhor continue despertando as Déboras, né? E chamando as Rebecas que confiam no Senhor, trabalhando a obra dele em cada uma de vocês. Outra mulher que nós vamos ver com respeito à vida dela e tirar lições para nós é sobre a vida de Noemi. A história de Noemi, nós vemos uma mulher que, mesmo passando por várias situações adversas, ela não deixou de dar testemunho do seu Deus e do seu povo. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, irmãs, Noemi foi alguém que ela deu testemunho. A palavra que sai da nossa boca, quando nós pregamos o Evangelho, até convence as pessoas. Mas o testemunho nosso, ele arrasta. O testemunho, ele é capaz de arrastar as pessoas. Noemi, né? Nós vemos que em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2, nos fala a história de Noemi. Eu vou ler para as irmãs. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe
e ficaram ali. Então, Elimeleque, né, junto com Noemi e seus filhos, eles saíram de Belém para poder vir à terra de Moabe por causa da fome que sobreveio àquela terra. Né? Eles saíram de Belém. Belém é um lugar abençoado por Deus, onde futuramente nasceria o Salvador, o Senhor Jesus nasceria em Belém. E Belém também era da tribo de Judá, ou seja, era uma tribo da realeza que tinha a melhor porção daquela terra, que era da tribo de Judá. Então eles abandonaram aquela terra e foram para uma terra onde o povo era maldito, onde o povo era amaldiçoado, porque a Bíblia nos fala que os moabitas, eles são descendentes de Ló, né? Eles são descendentes, eles vieram do incesto entre Ló e suas filhas. Então o Senhor jurou que os moabitas não entrariam na congregação do Senhor. E eles também perseguiram Israel. Então eles saíram de uma terra abençoada para uma terra de maldição, que era a terra de Moabe. Ao sair da posição correta onde eles estavam ali, as consequências vieram. Mas o versículo 3 ao 5 nos diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos, de seus 2 filhos e de seu marido. Então, ali, Noemi começou a passar por várias situações. Irmãs, aplicando para nós hoje, espiritualmente, por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, jamais saia da base da localidade, jamais deixe o viver da igreja. Irmãos, a igreja é o lugar abençoado por Deus. Feliz, feliz na igreja estou. Às vezes na igreja você pode passar por um problema de relacionamento, pode estar passando por uma dificuldade com algum irmão, com alguma irmã, mas por mais que seja a situação, jamais deixe a igreja, jamais deixe a base correta. Esse é o caminho da bênção. Nós precisamos permanecer firmes nessa posição que o Senhor vai nos honrar. Essa opção de deixar o viver da igreja para ir para outro, para ir descer para outro caminho, né? Nós lembramos ali que os discípulos ali linha de Emaús, eles largaram Jerusalém e começaram a descer para Emaús. Então jamais nós podemos, né, abandonar o viver da igreja, né? Seja por qual for a situação. Problema sempre tem, fome sempre virá situações, mas as situações são o quê? Para testar o nosso coração e para testar também a nossa fidelidade, irmãos. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus, no versículo 6 e 7, nós aprendemos uma lição muito valiosa com Noemi. O versículo 6 e 7 diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Ou seja, Noemi, aqui nós vemos que aprendemos com ela o arrependimento. Noemi, assim como o filho pródigo, ela caiu em si e resolveu voltar para a sua terra, e resolveu voltar para a terra de Belém, e resolveu voltar para a posição correta. Oh, Senhor Jesus! Irmãs, a Bíblia nos diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Nós não somos capazes nem mesmo de arrepender. Mas Noemi, que ela se arrependeu e pôde voltar ao Senhor. O nosso arrependimento, nós temos acompanhado, o Senhor tem falado para nós que nós vamos arrepender não só uma mudança de mente, mas também uma mudança de plano. O nosso arrependimento precisa sair dessa esfera terrenal e passarmos por um arrependimento na esfera celestial, uma mudança de plano, sair do plano terreno e estarmos no plano celestial. Senhor Jesus, através do testemunho de Noemi, né, de voltar, de se arrepender, ela ganhou a sua nora Ruth. Ruth, né,
a sua nora, ela tem um papel muito importante na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth, né, ela foi usada, né, para trazer a descendência da realeza em Israel. Nós vamos ver mais para frente a história de Ruth. Mas o que nós podemos ver aqui na história de Noemi, que é o seguinte, que as experiências negativas que Noemi passou, não foi simplesmente para Noemi. As experiências negativas que Noemi passou era para alcançar a Ruth. Era para alcançar a Ruth. E o Senhor tinha planos na vida de Ruth. Então, irmãs, às vezes nós estamos passando por alguma situação muito complicada e pedimos ao Senhor para nos mostrar por que estamos passando. Mas às vezes a minha situação e a sua situação pode ser para ganhar alguém. Às vezes tem alguma Ruth que está observando o seu testemunho, que está observando pela luta que você está passando, e através da sua luta, ela está vendo a pessoa de Deus. Ela está vendo, Deus tem sido manifestado nas lutas que vocês têm atravessado. Então, irmãs, lembre-se diante do Senhor que, independente do que você está passando, Deus pode estar usando você para poder ganhar alguma Ruth. Paulo falou em 2 Coríntios 4:10 que nele operava a morte para nos irmãos operar a vida. Vou ler aqui para as irmãs. 2 Coríntios, capítulo 4, do 10 ao 11. Paulo fala assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Oh Senhor Jesus, então, às vezes é necessário a morte operar em nós para que outros possam ganhar vida. Às vezes é necessário nós passarmos por experiência, não só para nós, mas para alcançarmos as pessoas, para edificarmos as pessoas. Senhor Jesus, e dando continuidade, né, na história, né, de Noemi, nós já vamos falar de Ruth. Ruth era uma moabita, que ela era de um povo amaldiçoado, como eu já disse, o povo por causa de Ló, mas por causa de suas escolhas, Deus pôde mudar a vida de Ruth. As escolhas que ela fez teve grande influência na sua vida. Em Ruth capítulo 1, versículo 15 e 16, Noemi disse que ia voltar para a terra, né, de Israel, e Noemi falou para as suas noras, para Orfa e para Ruth, que elas estavam livres, que elas podiam seguir o caminho delas, que elas podiam voltar para permanecer na terra delas, voltarem ali, que Noemi iria voltar. Uma voltou, mas Ruth, ela não voltou. Ruth se apegou à sua sogra Noemi. Versículo 15 diz assim: disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a escolha de Ruth, né, ela mudou a vida dela. Ela escolheu seguir com Noemi. Irmãs, imagina Ruth, o povo, os moabitas eram rejeitados pelo povo de Israel. Ruth, ela não sabia o que ela ia encontrar quando seguisse com Noemi e chegasse lá. Provavelmente ela seria ali, não teria vida fácil ali, sendo desprezada pelas pessoas. Mas Ruth, ela confiou no Senhor. Ela fez uma escolha. Existe um hino, né, que fala que diz que o preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determina o quanto o Senhor vale para você. Qual é o preço que eu e você estamos dispostos a pagar pelo Senhor, irmão? O preço que você está disposta a pagar pelo Senhor.
Ruth aqui, ela pagou um preço. Ela não pensou, ela simplesmente quis seguir Noemi, quis seguir o Deus de Noemi. Não só o povo de Noemi era o seu povo, mas também o Deus de Noemi era o Deus dela. Teu Deus será o meu Deus. Ó Senhor Jesus. E Ruth, ao chegar ali, né, com Noemi, na cidade ali, em Israel, Ruth, ela teve uma atitude. Ela era alguém também que tinha atitude, ela era trabalhadeira. Ruth foi para o campo colher espigas. E Ruth, ela colhia espigas não só para ela, mas também para sua sogra. Ela levava a porção para sua sogra. As espigas ali representam o suprimento da palavra de Deus. Irmãs, vocês precisam suprir a palavra de Deus para as pessoas. É o suprimento da palavra de Deus, não só para vocês, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Você precisa ter o encargo de suprir e de cuidar. Mateus 24, 45 nos diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus bens, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, alimentando os conservos. Ruth estava cuidando de Noemi. E ao cuidar de Noemi, Boaz, que era o dono do campo, ele era parente do marido de Noemi, ele observou a atitude dela. Ele observou o que Ruth fazia. E Boaz chegou a declarar, ele viu as virtudes de Ruth ali. Ruth e Boaz se casaram. E Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e esse gerou o rei Davi. Ou seja, por meio de Ruth, a linhagem real veio. Ou seja, a linhagem real do rei Davi veio por meio de Ruth. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o quê? Da descendência de Davi. Então Ruth, ela saiu de alguém amaldiçoada para estar o quê? Na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 5, nos mostra que Ruth, ela está aqui registrada aqui, saiu de uma posição de maldição para entrar na genealogia mais importante que houve na terra. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz: Salmão gerou a Raabe a Boaz, esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Então que Ruth, ela veio parar aqui. Irmãs, a atitude de Ruth mudou a vida dela. Nessas mulheres todas que nós falamos, o que nós aprendemos? Atitude. Atitude de Rebeca, atitude de Débora, ao sair para a batalha com Baraque, atitude de Noemi ao se arrepender e voltar para a sua terra. E agora nós vemos a atitude de Ruth em fazer uma escolha, em optar pelo Senhor, em cuidar da sua sogra. Com essas mulheres nós aprendemos essas lições das nossas atitudes. Eu gostaria de encerrar lendo a página 89 do livro. O penúltimo parágrafo diz assim: a história de Ruth é tão rica que ainda temos outro princípio a aprender. Tudo acontece no tempo certo, do jeito que o Senhor havia planejado para a vida dela. Apesar de muitas vezes não entender as situações que se levantam à volta, precisamos confiar que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar de ser moabita, de não poder se casar com um israelita e de nem poder entrar na congregação divina, Ruth entrou na genealogia mais importante da história. Esse fato nos mostra que a salvação de Deus alcança justamente as pessoas mais desprezadas e sem esperança. Por meio de Jesus, Deus transformou a história trágica de uma pessoa em final feliz e garante a eternidade com Ele na glória. Jesus é o Senhor. Gostaria de orar, irmãos, para encerrar aqui. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti cada uma das irmãs que estão ouvindo, consagramos a Ti o ministério das irmãs, o Senhor possa continuar abençoando cada uma delas,
Ó Senhor Jesus, que as irmãs possam continuar confiando no Senhor, assim como Rebeca, possam depender do Senhor, que as irmãs também possam ser despertadas como Débora, ter uma atitude de se engajar na batalha pelo reino. Ó Senhor Jesus, continua abençoando as irmãs, abençoando o lar delas, abençoando o trabalho, os filhos, os maridos. Ó Senhor Jesus, que a tua bênção possa estar sobre a vida de cada uma agora que está recebendo essa oração, que todas possam ser como essa Noemi, que dá um testemunho do Senhor, e o seu testemunho possa alcançar as pessoas que estão em volta das irmãs. Senhor Jesus, que também possam ser como Rutes, que possam ser usadas para trazer a realeza a essa terra, que possa trazer Cristo a essa terra. Em teu nome nós abençoamos todas as irmãs, em nome de Jesus. Amém.